Trump, ele está com um problemão. Passou já, tá, o primeiro ano de mandato dele. E a despeito de algumas pequenas vitórias que ele obteve, especialmente a vitória da Venezuela, o governo dele não se realizou. A ideia dele impor essas tarifas mundo afora e iniciar esse conflito geopolítico com a China não ficou clara ainda. Essa é uma realidade. E não funcionou e não se pagou. Você tem uma pressão inflacionária sobre a classe média correndo nos Estados Unidos. E eu estou falando de eleitores do Trump. E paralelamente, a gente está falando aqui de um governo que voltou a se envolver em guerras internacionais. E um governo que se meteu numa guerra, comprando uma briga lá de Israel, com o Irã e etc. E que não foi bem vista pelo eleitorado republicano. Assim, o eleitorado democrata já é contrário ao Trump. Agora o eleitorado republicano tirou o pé do Trump. Então o Trump não tá num bom momento interno. Tá? Teremos eleições das primárias ali eleições das midterms ali, e essas eleições parece que não serão muito bacanas para ele, tá? Então o cenário do Trump é de um cara que precisa, vamos dizer, gerar fatos e elementos para manutenção da sua posição política, e é uma posição que foi abalada. Enquanto você tá pegando esse link, dona Ana, levanta mais um link, tá? Pegue aí popularidade do Donald Trump. Pega aí pesquisas de popularidade do Donald Trump, vocês vão ver o que eu tô falando. Então você tem que pegar um cara que não está num bom momento e que se envolveu num conflito contra o Irã que não foi bom para ele. Do ponto de vista, vamos dizer, da política interna, ele se queimou. Ele foi visto novamente como, lá vai os Estados Unidos se meter em outra guerra, mandar os nossos meninos e gastar dinheiro com um conflito que não tem nada a ver conosco. E não pegou bem. Ele não está nesse bom momento. Segunda coisa, tá? O Irã, ele está tentando se tornar uma espécie de representante dos inimigos globais dos Estados Unidos. Então o Irã, vários vídeos que já vem saindo, mostram vídeos de IA bem merda, tá? Slop de IA, mas os vídeos colocam o Irã como se fosse uma força que está resistindo aos Estados Unidos, representando todas as forças que já foram oprimidas anteriormente pelos Estados Unidos. Tem vários vídeos nessa linha. Então toda vez que o Irã vê algum tipo de conflito com os Estados Unidos e alguma nação, eles tentam se colocar ao lado dessa nação, como se fosse o Irã representando a resistência a isso. Então bota aí esse The Economist, mostra aí como é que tá a popularidade do Trump. Desce. Ó, aqui, março de 2025 é quando ele entrou, tá? É a curva dele. Lá pra esquerda. Março de 2025. Aí. O Trump entrou ali, tá? Ele é a linha vermelha, tá? Então toda essa linha vermelha. Você fala, mas o que é aquela linha cinza do Biden? Eles estão fazendo uma comparação do Biden quando o Biden assumiu o mandato em 21. O Biden assume o mandato em 21 com uma popularidade maior e ela vai caindo, tá? E depois ela vai dar uma mergulhada. O Trump, como vocês podem perceber, ele foi perdendo popularidade ao longo de 2025. Aí vai de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril ali, de março para abril, você tem vamos dizer, o aprofundamento. Não, março para abril agora desse ano, de 26. O aprofundamento do conflito com o Irã. E o que você tem? Um mergulho na popularidade do Trump. Um grave mergulho na popularidade. A gente tá falando aí de um cara que tá, vamos dizer, altamente, vamos colocar aqui, reprovado. Tá? Ele está abaixo dos 50%, ele está abaixo da taxa de aprovação. Ele está bem mergulhado, tá? Nessa reprovação. E é um cenário muito ruim para o Donald Trump. Se ele vai eleger deputados, senadores, os tais midterms, eleições que acabam avaliando o mandato, a sensação é de que o Trump tá boiando. Ele havia dito que ia colocar os Estados Unidos, olha só, eu vou colocar os Estados Unidos fora de qualquer guerra e eu vou fazer com que os Estados Unidos resolvam na base da diplomacia a guerra Ucrânia e Rússia. Vocês lembram disso? Quem tá no chat fala, lembro. Esse era o argumento do Trump. Tá rolando esse argumento, dona Ana? Não tá. Os Estados Unidos tá mais. Assim, a guerra da Ucrânia continua e os Estados Unidos estão envolvidos em mais guerras. Tá? O pessoal falou, tá na live. O pessoal, assim, a gente não marcou. Essa live não começou no canal do MB Live TV, né? Não. Como a gente disse ontem, todas as lives, análises renais serão feitas a partir de agora somente no canal do Renan. Que é complicado que a gente perde público fazendo isso, né? Tem que jogar ela agora e a gente, juridicamente falando, não pode começar lá no canal vermelho e depois jogar pra cá. Puta saco. A partir de agora, já estejam avisados e comuniquem a todos. Ok. Então, assim, esse gráfico aqui, temos aqui o cenário de Donald Trump. Paralelamente, Donald Trump ele tá sendo muito pressionado. Isso é uma coisa que vem lá do governo Obama com a questão das terras raras, tá? Desculpa, eu tenho que fazer um preâmbulo, mas esse preâmbulo é importante.
Os Estados Unidos, eles eram os maiores produtores mundiais das tais terras raras. Produtores não, eles eram os maiores mineradores e tinham a tecnologia do processamento caríssimo e altamente poluente. A empresa americana que cuidava disso, uma empresa que ficava lá na Califórnia, ela vai quebrando e a China vai comprando ativos nessa área e desde os anos 80 a China investe num programa nacional de terras raras. A China começa a investir nos anos 80, tem uma frase muito famosa do Deng Xiaoping que fala o seguinte: olha, as terras raras serão para a China o que o petróleo é para a Arábia Saudita. E ele